Eu só não te ouço. Não tô te ouvindo não, Nilson. Não sei se o que eu falo tá saindo, mas eu não tô te ouvindo. Não te ouço. Opa! Ó, deve ser alguma coisa aí. Tá saindo legal agora? Agora foi. Então, beleza, deixa eu botar Agora meu eu tô te ouvindo. fone de ouvido aqui mesmo. Dar aquela improvisada. Só não tô enxergando, né? Mas vamos lá. Tá, agora sim. Tá legal agora, Filipão? Tá pra ouvir Agora legal? tá tudo tranquilo. Show de bola. Boa. Então, gente, olha, mais um bate-papo bom. Meu amigo Felipe Rolim, cara, quero te agradecer demais aceitar aqui trocar uma ideia com a gente, bater um papo, falar de carreira, futebol, essa cachaça, né? Que a gente tanto ama, né, cara? Boa noite, Filipão. Exato, Nilson. Boa noite. Obrigado aí pela oportunidade. Tô aí com inveja aí do seu moral. O seu eu tô vendo que é de verdade. O meu não é. Não, não Adoro é? esse tijolinho. Aqui, ó, cheio de. Também é tudo mentira. Mas vamos sim, cara. Falar de futebol é sempre bom. Falar com rádio, então, comecei no rádio, acho que quase todo mundo começou no rádio, não sei até onde isso vai, né? A galera está começando já direto no vídeo, direto nas redes sociais, mas vindo do rádio é sempre muito bacana falar com rádio, Nilson. Pô, sensacional, Filipão. Então a gente aqui, cara, procura fazer assim, fala um pouco da carreira, fala dos desafios da carreira de jornalismo, né? E também fala um pouco de futebol do momento. É inevitável falar um pouco da situação, né? Que a gente passa. Antes até de começar, Filipão, como é que tem sido a sua quarentena, cara? Você tem ficado em casa, tem aproveitado para ficar com a família? Como tem sido tudo isso para você? Então, Nilson, acho que eu nunca fiquei tanto tempo com a minha família, né? E acho que isso vale para muita gente, né? A gente trabalha e o tempo com a família acaba ficando não sacrificado, mas ficando menor até por tudo que a gente faz. Eu entrei em quarentena no meio de março, como quase todo mundo. Minha cabeça está cortada? Um pouquinho, né? Agora tá show. Agora tá Ah, agora eu consegui um tetozinho. Boa. top. É, então, o que, que eu fiz antes da quarentena? Eu fiz um jogo da Copa do Nordeste no sábado, se eu não me engano, 13 ou 14 de março, daqui do Rio, um jogo feito de estúdio. E eu estava já com passagem comprada para ir para Novo Hamburgo na segunda-feira Caramba. para fazer Flamengo Internacional Brasileiro Feminino. E aí, no sábado à noite, no domingo de manhã, não lembro, eu recebi um recado, tanto do pessoal do Twitter quanto do pessoal da CBF, falando, ó, não vai ter. Fique em casa porque vai ser suspenso. E aí, desde então, eu tô em casa. Eu já passei de todas as fases. Já brinquei na cozinha, já inventei o que fazer, já consertei o que tinha que consertar, já fiquei maluco por estar muito tempo em casa, já fiquei com muita vontade de ver pai e mãe, aí já fui ver da calçada, dei um tchauzinho, aí há pouco tempo atrás fiz o teste, aí entrei na casa dos meus pais, ainda com um pouco de cerimônia. Meus filhos estão em escola à distância, então é um aprendizado para a gente, que a gente tem que fazer às vezes de professor, para eles, que tem que aprender a estudar com geladeira, televisão, cachorro, tudo perto, e para os próprios professores, né? Para a escola também Verdade. está sendo mais que um aprendizado, uma adaptação. Então, já passei por todas as fases, Nilson, e agora a gente está aqui voltando a engrenar na ativa, acho que está cedo. Acho que o Brasil se preparou muito mal para receber a pandemia.
que começou do outro lado do mundo, a gente viu que estava vindo para cá e muito pouca coisa foi feita. Mas a gente sabe que principalmente o futebol move muito a economia do Brasil e seria ingênuo achar que o futebol voltaria com toda a segurança do mundo. Está voltando com alguns protocolos, mas às vezes até em algumas cidades que não estão assim com o melhor dos indicativos para receber. Mas fazendo muita coisa de casa também, né? Fiz muita live, participei de programas feitos de casa, né? Que também é o que está dando para se fazer. Não deixei de produzir, de uma maneira diferente, mas produzindo, Nilson. Claro, a pandemia está fazendo a gente se reinventar, né, cara? A gente descobrir, de repente, coisas, né, Felipe? Dons e situações que a gente não tinha tempo para descobrir, né? Eu, inclusive, descobri o Netflix, cara. Que é impressionante, né? Não tinha tempo também. Mas vamos começar do começo, né? Como diria. Vamos lá. Ô, Filipão, e como é que foi, cara, o seu início, cara? Eu sei que você não era, né, cara, da área de jornalismo, você fez direito. E como é que você foi parar, cara, no rádio? Como é que foi essa coisa, assim, do nada, cara? Então, acho que como acontece com muita gente, Nilson, o rádio, ele sempre foi um veículo com a porta muito aberta. Primeiro porque pouquíssimas rádios no Rio, e você também está no meio, sabem que efetivamente remuneram o profissional para que ele viva daquilo, né? Então a rádio ela é uma grande comunidade de gente que ganha dinheiro de outro lugar, mas gosta daquilo, ou tenta conseguir mais um pouquinho naquele corre, porque tem o patrocínio do amigo, do mercado, do não sei o quê, da concessionária, mas tem que fazer alguma outra coisa para complementar. Eu entrei no rádio porque um grande locutor aqui do Rio, Marcelo Barros, ele é advogado também. E trabalhei junto com ele no mesmo escritório e a gente batendo papo sobre futebol. Um dia ele me chamou para fazer parte de um projeto antiquíssimo, ainda de beta de internet, de você fazer o jogo, botar numa fita, fazer upload, subir no dia seguinte, que foi um projeto feito quando o Fluminense estava na Série C, em 99. Então ali eu digo que eu tive a minha primeira chance de falar com o microfone, mesmo sabendo que não ia ter ninguém me escutando, ou me escutando daqui a 2, 3, 4 dias. E o Marcelo continuou meu amigo, gostou e falou, Felipe, o dia que eu tiver em alguma rádio e tiver uma chance, e você tiver afim, aí eu te chamo. Eu falei, beleza. Segui minha vida como advogado. E em 2004, a Transamérica no Rio, que tinha uma turma que, não vou dizer que revolucionou porque eu estava dentro, mas aí eu deixo o pessoal de fora falar, mas fez rádio de uma maneira muito diferente. Era uma turma que tinha o Marcelo, tinha o Leonardo Baran, tinha o Marco Palito, que depois virou roteirista do Zorra Total, a Claudinha Magalhães, que hoje trabalha na Flu TV, Fernanda Gentil, fez plantão com a gente. Era uma galera boa, nova, Cleiton Carvalho também do Sport TV. E aí eu comecei ali de novo, em 2004, na Transamérica. Fiz parte do time da Transamérica até o final de 2006. Final de 2006, começo de 2007, aparece o Esporte Interativo no Rio, querendo fazer televisão com pegada de rádio. Querendo aqueles malucos que falam alto, que falam acelerado. E aí eu fui fazer um teste que nem era para mim, era para o narrador. Essa história aí já é um pouco conhecida. E o André Henning fala comigo 2, 3 dias depois, dizendo, o teste não era para você não, mas se você quiser continuar com a gente aí, a gente gostou, vem para cá. Aí, começo de 2007, eu ainda fiz um pouco do estadual com a Transamérica, que eu tinha dito para eles que ia fazer, e depois eu engrenei no Esporte Interativo. Fiquei lá de 2007 até explodir em agosto de 2018. Nesse meio tempo, eu fui cedido em 2015 para fazer o Mundial Sub-20 para a TV Brasil. Foi muito bacana também. A TV Brasil é um lugar que é história da comunicação brasileira. Foi bacana trabalhar lá com Alberto Léo, que eu conheci antes de infelizmente falecer.
com Boccaccio, sabe? Com gente que Grandes eu caras do via quando jogo, eu era criança. os caras que são Pois clássicos, é. né? E o interessante que você está falando, você fez parte de projetos revolucionários, né, cara? Quem, de repente, é de fora do estado do Rio de Janeiro, ou é até mais jovem, né? A Transamérica, ela sempre tenta, é até uma coisa engraçada a Transamérica, que ela tenta sempre vir com essa pegada mais jovem. É um modelo que agrada muito o público, mas não sei se comercialmente não pega, eu não sei se de repente a rádio ela faz o investimento ou quer fazer o investimento aqui no Rio de Janeiro que se deve ao esporte, né, Felipe? Porque o esporte no rádio é um produto muito caro, né? Você consegue ter um panorama, ter uma noção mais ou menos porque a Transamérica ela tem tanta dificuldade em dar continuidade a projetos, enfim. Normalmente porque a parte de esporte ela é arrendada, né? Normalmente porque o esporte vem de fora e aluga o espaço, ou arrenda o espaço, ou faz uma parceria com a rádio. E naquela época não foi diferente. Não sei como é que está hoje. Saí do rádio tem 13 anos. Mas, principalmente na questão da Transamérica, que existia Transamérica no Rio, em São Paulo, em Curitiba, e normalmente os patrocínios vêm para São Paulo, né, que é onde tem o dinheiro maior. Aqui no Rio, a gente vê muito patrocínio grande estatal, né? É a loteria, é a raspadinha, é o anúncio do estado, o anúncio do município. É complicado. Eu não sei como é que está hoje a questão do rádio para transmitir esporte, mas sempre foi complicado e nesse modelo que é feito, a impressão que eu tenho é que vai continuar sendo, Nilson. Esporte é caro. É muito Sabe, você caro. precisa de internet, você precisa é, rádio é um pouco mais tranquilo, mas enfim, tem uma parafernália que vai muito além do estúdio da rádio. Porque o pessoal às vezes imagina, né, ver aquela qualidade bacana da transmissão, mas não sabe com dificuldade que é. Por exemplo, você pegar um microfone, né, no Maracanã, né, e você conseguir pegar o cara lá atrás do campo, são equipamentos caros e como você bem falou, a maioria da rapaziada paga para trabalhar. É o prazer mesmo, o sonho realmente de entrar na área. E eu queria, já emendando um pouco nisso, porque pega esporte interativo e pega Transamérica. Como é que é para vocês, na época, chegar no estádio com essa linguagem jovem, no meio da rapaziada já, né, que tem todo um estilo tradicional, né, Felipe? Como é que foi na época da Transamérica? Vocês jovens, né, demais, e chegando lá para fazer os jogos. E como é que foi esse início do esporte interativo também, chegando nos locais para fazer a cobertura de transmissão? O novo incomoda, Nilson. Então, tinha gente que achava legal, tinha gente que tinha ciúme, tinha gente que dizia, mas a gente já faz graça há muito tempo, a gente bota não sei quem na arquibancada. E, na verdade, a gente fazia um negócio dentro do jogo mesmo. E eu vou te dizer que, obviamente, não vai agradar todo mundo. Não agradava meu pai, sabe? É outra geração. Mas era muito bacana. A Transamérica, a gente sempre foi muito bem recebido. Esporte interativo começou nas parabólicas, então era um pessoal que tinha pouquíssimo canal, que é o grande público não visto do Brasil, que você fala para tudo, menos para as capitais. E foi um público que, de repente, começou a ver campeonato italiano, campeonato português, campeonato inglês, campeonato alemão, vôlei de praia, vôlei de quadra, campeonato de judô. Então, foi um negócio muito legal. Eu brincava que eu moro no Rio, né? Eu andava no centro do Rio, Copacabana, Tijuca, tranquilo. Agora, eu ia para a Serra, ia para a roça, todo mundo me conhecia, porque o Esporte Interativo era uma TV de interior. Era uma TV que, independente da linguagem, o público era outro, antes de ir para a TV a cabo. Então, essa entrada na televisão, ela foi muito bacana porque a gente formou um público. Era um público que não tinha,
tinha que ir para a TV aberta, né? Aquele jogo, de vez em quando, italiano num sábado, numa Rede TV ou numa Bandeirante, os jogos normais da Globo. Mas para ver futebol, canal de futebol, canal de esportes, né? Mas quando você fala canal de esporte, 70% pelo menos é futebol. Sim. O resto é para encher a grade de acordo com os campeonatos que são sazonais. Mas a gente falava para um público que não tinha antes. É bem diferente de você já no ambiente de TV a cabo, com um público mais chato, o esporte interativo, pela primeira vez, fazer a parte grossa de uma Champions. Aí foi um pouco mais complicado, porque você pega um público que era da ESPN, que viu o futebol de outra maneira, outro público, e aí sobrou porrada. Porque os caras faziam já há muito tempo, tinham muito mais experiência, nomes já consagrados, e aí você tem que entender que é normal também, é do jogo. Você está mexendo num negócio que era hábito, TV é hábito. É você abrir ali a TV e escutar aquela pessoa, mesmo que você não goste muito do que ela está falando, mas é o hábito de você escutar e discordar. Então, a gente sabia que a gente estava se metendo num terreno que não era nosso. Se você conseguir entender que é do jogo, você apanhar, você aprende. Cara, e assim, Felipe, o que eu acho interessante são duas situações. As pessoas não entendem por que o esporte interativo é tão forte, né, no Nordeste, por exemplo. Muito por isso também, né? E também vocês conseguiram, na época, trazer um público que não era acostumado a Champions, e parece que vocês conseguiram fazer, assim, na época, fidelizar as pessoas ainda mais na Champions, as pessoas que não ligaram para o futebol internacional, muito pelo jeito popular, né, que era feita a transmissão, né? Vocês sentiam isso? Era algo estratégico? Era algo que se comentava internamente? Então, na verdade, era o DNA da empresa e a maneira que a empresa sempre fez as suas transmissões. Era algo editorial. Eles não foram buscar narradores no rádio por acaso. André Henning veio do rádio, Jorge Igor do rádio, Felipe Santos, da primeira leva, que agora estava na CBN, estava fazendo jogo comigo também, do Brasileiro Feminino, também do rádio, Rafael Ribeiro do rádio. Então, aquilo era alguma coisa programada já. Talvez popular, porque além da TV, o esporte interativo era muito forte, é muito forte, em rede social. Sim. Então você acaba popularizando. Eu acho que o grande gancho do esporte interativo foi perceber, antes das outras grandes mídias, o poder de você ter uma página enorme no Facebook. O pessoal que estava muito consolidado em TV ficou um pouco para trás no começo. E aí você acabava popularizando. Mas a transmissão, por mais que fosse um jeito assim menos empolado de falar, era algo feito com muito estudo. Pelo menos estou falando por mim. Então, era um popular, mas sem deixar cair o nível de informação. Eu acho que isso que era o bacana de fazer. Talvez o popular, porque o brasileiro ele é muito ligado ao rádio, né? Então, quando você traz uma linguagem de rádio, você olha assim e fala, poxa, é popular, mas não é. É porque o brasileiro é muito ligado à rádio. A gente vive em um país que poucas pessoas ainda têm acesso à internet e poucas pessoas também têm acesso à TV a cabo, né, Felipe? Então, quando você traz isso, e a gente vivia no momento também do esporte interativo, um momento econômico, né, muito interessante, onde o cara que não tinha oportunidade, ele pôde ter a oportunidade de botar na TV a cabo. Então, também teve vamos dizer, esse empurrão, né, de todo um contexto do momento, né? Teve. E nesse primeiro momento, além dos canais tradicionais, ainda teve uma sacada muito bacana que foi o EI Nordeste, né, que você fazia uma programação segmentada. Não é que você separasse os jogos, que você discriminasse os jogos. Todo mundo... a grande reclamação, principalmente para quem não está nos grandes centros, pô, você faz o nosso jogo aqui, ó, vou chutar qualquer time. Você faz aqui o nosso
Santa Cruz e Náutico, acabou o jogo, a mesa redonda está falando do São Paulo. É verdade. Então, quando você faz um canal só do Nordeste, você faz uma mesa redonda para falar daquele conteúdo. Né? E aí você consegue, não é que você separe o público, você dá a opção para quem quer o esporte, que é vamos dizer assim, o que faz tudo se mover, que é onde está o dinheiro, ou você quer o esporte da sua cidade, da sua região. Então você tinha as duas opções. Acho que isso foi muito bacana também. E o interessante também nisso tudo que você está colocando é que você abre o mercado também, porque na época abriu um mercado interessante para a rapaziada do Nordeste, né? E também você abre espaço para clubes grandes, porque o Brasil é um país continental, né? O Brasil é um país continental, cara. São vários países dentro de um. Então é muito injusto você chegar para o torcedor do motoclube e falar que o time dele é pequeno. O estado dele, o moto é grande, assim como o River no Piauí é grande. É uma coisa que eu sinto falta ainda hoje, essa questão do valorizar as equipes dentro do estado. São equipes que levam muito mais torcida do que muitos times, por exemplo, do Rio de Janeiro, né, Felipe? Sim, levam mais torcida e quando você começa a fazer campeonatos regionais, e você tem acesso ao Ibope, você vê que muitos jogos do Norte, do Nordeste, batem com tranquilidade jogos grandes de campeonato italiano, de campeonato português. Então, você tem um público para ver esse tipo de jogo, Nilson. Agora, a questão de valorizar é se informar, é fazer uma transmissão que não é que você puxe para cá ou para lá, mas que você informe sobre os dois times. E o que a gente vê hoje, principalmente em TV aberta, é uma transmissão que fala muito do time grande e o time pequeno, não, mas olha só essa jogada, aquilo ali, então tem a informação. O negócio que eu sempre digo eu faço o jogo da mesma maneira, seja da Champions, seja da Copa Verde, do Campeonato Piauiense, da Série B Carioca que eu fiz ano passado, eu faço estudando da mesma maneira. Porque ali do outro lado da câmera tem alguém que parou de trabalhar, parou de dar atenção para a mulher, parou de dar atenção para a criança, para ver o jogo. Sabe? Então, o mínimo que eu tenho que fazer é ter respeito com aquele cara e passar o máximo de informação possível. E isso volta. Tem sempre alguém te vendo. Foi muito bacana eu ter feito a Série B do Rio ano passado. Era algo que eu conhecia só de camisas antigas, tradicionais, América, Friburguense, Duque de Caxias, e os novos também, não tem nada contra novo, não, muito pelo contrário, Arte Sul, Serra Macaense. É uma galera que até é muito organizada, às vezes, mais do que os times mais tradicionais, né? Que a gente sabe que E vou te falar, cara, fiquei amigo dos técnicos, fiquei amigo dos assessores dos times, porque as pessoas vinham falar comigo e eu falava, cara, eu tentei estudar para esse jogo, mas é mais complicado porque tem pouca informação, não tem tanta coisa para a gente ver de véspera. Eu brinco que é mais fácil fazer a segunda divisão da Ucrânia do que muito jogo aqui no Brasil. Verdade. E aí eu criei uma teia bacana de relacionamento. Foi bom. Qualquer jogo é bom. Cara, e sabe que eu me amarro em você, Felipe Rony? Porque você é o cara que cobre de tudo com a mesma paixão. Porque tem cara que você coloca ele em determinado jogo, ele vai, mas vai meio assim, meio barro, meio tijolo. E você não, cara. Você se envolve, se informa. E a gente sente que é um cara que curte o esporte, curte o jogo. Tem muita gente que tem preconceito com o futebol, por exemplo, da Série B do Carioca. Tem jogos da Série B do Carioca que é melhor do que os jogos da Série A. Né? Até porque equipes mais tradicionais do que muito time de empresário que está na primeira divisão, não jogando piada para ninguém, Felipe. Mas, né? Então, cada jogo tem sua história. E aí você tem que saber também interpretar e respeitar o contexto. Eu não posso fazer um jogo da Série B Carioca com o sarrafo de um jogo de Champions.
Não. Eu tenho que entender que o jogador que toma uma decisão de dar um drible é porque talvez ele não tenha a condição técnica de dar aquele passe de 40 metros, que é o passe que você daqui bancada está vendo que dá para dar. Sabe? Você tem que entender que ele é muito mais criado numa cultura brasileira que a cultura do drible, que a cultura de você tentar progredir em campo de maneira muito mais individual do que tática. Até porque a gente tem um déficit de tática na nossa formação. Sabe? E aí eu não estou falando mal de ninguém. Eu estou falando o seguinte, nós, futebol brasileiro, ainda somos vendedores, exportadores. Então, se eu, no fundo, eu preciso vender jogador para continuar tendo dinheiro em caixa, eu não posso fazer um jogador que seja extremamente tático, porque ele vai servir só para determinados clubes lá fora. Eu preciso fazer um jogador que tenha uma individualidade tática muito forte, que saiba resolver problemas sozinhos em campo, que saiba interpretar vários tipos de jogos. Porque esse jogador eu vou conseguir vender ou para o Barcelona ou para o Leipzig, sabe? Ou para o City ou para o Atalanta. Eu vou conseguir vender para todo mundo. Se eu faço um jogador muito tático aqui dentro, e eu sou vendedor, eu não sou comprador, porque eu tenho na Europa, e até na Ásia, e hoje em dia até na MLS, times com muito mais poder de compra do que os nossos, eu não posso achar que aquele jogador vai ficar no meu time 10, 12, 15 anos, porque não vai. Então é difícil a gente falar em DNA formativo, em DNA de clube aqui no Brasil, porque no fundo a gente precisa vender. Então, se você fizer essas outras séries, esses outros campeonatos, interpretando o contexto de cada um, tem jogo bom em tudo quanto é lugar. É verdade, é verdade. Eu sou apaixonado, cara, por campeonato carioca. Eu adoro Série C. Inclusive, até ano passado, para a festa, também fiz a final da Série C e o Séries. E assim, foi jogaço, cara. Tem muito moleque bom. E aí eu queria até entrar nesse assunto. Eu vou pular um outro assunto que eu ia entrar, mas para colocar o gancho, né? Aproveitar o gancho. Uhum. Ô, Felipe, o que você acha dessa questão, cara, de transmissão, como você, poxa, bem fez ano passado, das federações? Porque a gente sabe que é uma oportunidade para as equipes de menor investimento mostrar os seus jogadores, né? E até conseguir o patrocínio. Poderia ser uma coisa que poderia ser mais feita, né, Felipe? Tentar parcerias e ser mais feita entre as federações, né? Então, eu fiz pela primeira vez ano passado para a federação. Na verdade, comecei a fazer, acho que mais ou menos na época que a Max TV, né, que se tiver alguém aí fora do Rio, é uma TV que pega na net só do Rio de Janeiro, que a TV Max começou a fazer os jogos da Série B. Então, eram jogos que iam para as redes sociais da federação, mas também iam para uma transmissora para passar os jogos, independente de ter uma bandeira ali em cima. E nunca me pediram absolutamente nada. Já fiz jogo para a CBF. Nunca me pediram absolutamente nada. Sempre tive independência técnica para falar o que eu quisesse falar no jogo. Acho que me conhecem também. Sabem que não iam colocar um fio desencapado ali. Mas se eu achar que eu tenho que criticar o juiz, eu vou criticar. Se eu achar que eu tenho que falar que um time não está jogando bem, eu vou falar que o time não está jogando bem. Eu tenho a minha opinião sobre o formato dos campeonatos. Eu não sou o dono da verdade. Eu me sinto muito à vontade de criticar o Campeonato Carioca, de achar um negócio muito sem motivo você ter uma seletiva entre as séries. Isso é ridículo. Isso é ridículo, cara. Pois é, mas eu não sou o dono da verdade, sabe? Pode ser que me convença que isso aí serve para alguma coisa. E me sinto muito à vontade de, mesmo entendendo que aquilo ali não é o melhor caminho, eu comentar e analisar o que acontece dentro do campo num jogo que pertence àquele campeonato. Felipe, você é a favor de estadual? Eu acho que tem que ter estadual, porque o nosso país é enorme. Acho que quem está nas séries A, B e C não tem que jogar estadual, porque quem precisa de jogo no estadual é o pequeno.
Ah, mas aí não vai gerar dinheiro. Aí é outra história. Aí a gente tem que ver se faz bem para o nosso futebol que o grande faça uma pré-temporada contra time que nem divisão tem, e aquele menor talvez nem possa explorar todo o seu potencial, tentar fazer um jogo de igual para igual, porque esse igual para igual não existe. Aí vai acabar retrancando, sabe? Então, aí é uma operação que é política, é econômica, é administrativa, mas esse jeito que está hoje, eu não gosto. Mas, Felipe, eu acho até que você pode ter os clubes grandes, mas você deixa de ter o OPG, por exemplo, que é um campeonato bacana, mas do jeito que estão fazendo agora, é melhor nem ter. Né? Estão tentando cortar, ao invés de você ter o OPG, obriga os grandes a botar o time juniores. Porque aí você tem os times grandes na competição, né, que dá o incentivo, querendo ou não, tá com a camisa do Flamengo, meu amigo. A torcida vai incentivar os times de menor investimento também a jogar o campeonato. E você deixa à vontade o elenco principal para se preparar para o campeonato brasileiro. Pode ser feito isso. Não sei se você concorda comigo. Vamos dizer, um dos caminhos que podem... Eu acho que o estadual é algo que pode servir como teste para um monte de coisa. Porque a história do foi sempre assim está dando errado, sabe? Os jogos não têm público, os jogos eles não têm um equilíbrio técnico, a não ser quando são muito no começo do ano, e aí os times maiores eles estão na pré da Libertadores, ou estão jogando Copa do Brasil, ou estão treinando à parte, porque aquela história de o pequeno ele começa a treinar antes. Mentira. Já foi assim. Hoje, o pequeno, ele é quase todo do empresário. O empresário não vai botar o jogador 2 meses antes do campeonato, porque ele vai ter que pagar esses 2 meses. Verdade. Né? Então, até essa diferença de preparo físico de início de temporada acabou. Até porque o jogador que ele está num grau de exigência mais alto, Nilson, ele tem um lastro físico que ele se recupera muito mais rápido das férias. O jogador que está no time pequeno é o jogador que vai jogar 2 meses no estadual, aí ele vai ficar um tempo parado, aí ele vai pegar uma série inferior em São Paulo, vai ficar mais um tempo parado, e ali no final do ano ele vai beliscar uma série C ou uma série D. Ele não vai ter a continuidade de treino, sabe? Então, até essa história de o preparo físico equivale, a gente está vendo que é mentira. A gente está vendo alguns times, só que a gente não pode advogar pela exceção. Madureira estava com baita preparo físico, mas é pouco a gente pegar uma exceção, puxar e dizer, tem uma exceção aqui, então o campeonato estadual vale. Eu acho que tem que ter, mas eu acho que a gente tem bastante campo aí para teste, porque do jeito que está, não está legal. Não, filho, e assim, em relação à minha pergunta, ela foi mais relacionada assim, questão de transmissão, não de A ou B ou C. Sim. Assim, o que eu geralmente eu falo assim, que é importante você colocar os clubes para jogar e ter alguém filmando, porque só assim vai ter a divulgação de uma marca e vai, porque vamos lá, vou dar um exemplo, Olaria e Friburguense. Você falou do motoclube, Nilson. Eu fiz pro site da Copa do Brasil. O site da Copa do Brasil ele faz alguns jogos por rodada, bloqueados para o Brasil, né, porque aqui no Brasil os direitos eles são da Globo, mas você, em qualquer outro lugar no mundo, de língua portuguesa ou não, você entra no site da Copa do Brasil e você vê o jogo. Eu fiz Fluminense Motoclube. E o Campeonato Maranhense ele não tem mais transmissão em TV tradicional. E nem em TV fechada. E eu vi os jogos pelo Facebook da Federação Maranhense. Eu precisava ver os jogos do Motoclube. E o Motoclube tinha feito acho que 3 jogos, não tinha os 3 jogos, porque não se faz todos os jogos. Mas tinham 2. Já ajuda muito. Ajuda para mim, ajuda para quem bota o nome na camisa, ajuda para o jogador, porque aquilo ali vai servir de base para scout. Porque hoje o analista de desempenho, ele trabalha com a imagem. Se você não tem a imagem no Maranhão, você vai ter que procurar saber que tem um garoto lá, aí você vai ver com alguém de perto para ver o jogo,
Aí, se a resposta for positiva, você vai mandar um analista de desempenho para o Maranhão para ver o garoto. E você tendo a imagem do jogo, já encurta o caminho. Até para a questão de continuar revelando novos jogadores, Nilson. Pô, sensacional. E, Felipe, agora eu quero entrar, né, voltar, né, vamos lá, voltando. E como é que foi essa vida pós-esporte interativo, né? Porque, assim, você era um nome muito marcado, né, cara, na emissora, né? Era muito uma pessoa muito que ligava o seu nome. Como é que foi essa transição para você? E você meio que ficou o pai do Cris, né? O Július. Porque você começou a trabalhar em diversas situações, né? Que é a Copa do Brasil, poxa, feminino, aí agora DAZN, enfim, para você foi muito positivo, né? Mas como é que foi essa transição? As pessoas ainda meio que marcam você pelo esporte interativo ainda? Marcam, não tem como ser diferente. Fiquei lá 12 anos, então 12 anos com programa todo dia, né? Porque até o ano passado eu ainda estava lá fazendo o jogo da Champions. Eu não tenho exclusividade, né? Eu tenho prioridade com o DAZN, mas eu não tenho exclusividade, tanto que eu estou em outros lugares. E ano passado foi isso, né? Eu fazia Série B numa semana, Champions na outra. Mas não deu tempo da ficha cair, Nilson. O esporte interativo, ele deu o anúncio aos seus funcionários e aos seus colaboradores numa quinta, se eu não me engano, meio de agosto. E na sexta eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. No sábado eu estava fazendo um jogo para a CBF TV. Caramba. Então a ficha, eu não tive esse tempo sabático aí para poder ficar pensando, ruminando, remoendo. Não deu tempo. O esporte interativo, ele devolveu muitos direitos que ele tinha, principalmente de campeonato nacional, aspirantes, Série C, competições de base, e a CBF precisava colocar aquilo no ar. Os jogos estavam acontecendo e estavam na fase final. Você imagina, nas quartas de final da Série C, não tem mais transmissão, né? Não tem mais jogo, se vira aí no rádio. Então eu deixei de fazer programa todo dia, mas nunca deixei de fazer jogo. E foi muito bacana, porque na CBF, além de pegar esse espólio e levar até o final o campeonato de aspirantes, a Série C, campeonato de base, como eu já estava ali, eu acabei fazendo os jogos de seleção feminina para a CBF TV. E foi muito bacana, porque chegou no final do ano, de 2018, e a CBF fez em loco as finais do Brasileiro Feminino. E aí eu fiz, Corinthians e Rio Preto. Aí dei a volta. E foi uma loucura, tive que estudar demais por conta disso, por ter pouco jogo televisionado, por ter pouca gente cobrindo. E hoje em dia eu conheço a galera toda, a galera raçuda, a galera que gosta, a galera que cobre o feminino. E isso me deu um tapete, isso me deu uma vantagem em cima de outras pessoas que também queriam trabalhar com isso para 2019. Porque 2019 é o ano que o futebol feminino ele começa a aparecer de uma maneira assim, mais para o grande público. É o ano que o Twitter, pela primeira vez, pega um campeonato para transmitir. E aí veio a chance de fazer o futebol feminino no Twitter em 2019. E aí 2019, eu ainda fazia jogo para Turner, fazia o feminino para o Twitter, fazia a CBF TV, e aí eu comecei a entrar no streaming. E comecei a gostar, comecei a entender aquilo, comecei a entender o que era público de YouTube, público de Facebook, que são totalmente diferentes, público de CBF TV e público do feminino, que é um outro público também, que espera outras coisas de você, outros posicionamentos, um futebol que tem muito a ver com ações afirmativas, com identidades. Então, para mim, que bom, Nilson, está sendo sempre um aprendizado.
O dia que eu achar que não tem mais o que aprender, é porque eu virei burro de vez. É sensacional, cara. E o legal é que você fala dessa questão do feminino. A gente aqui, eu particularmente, eu tenho essa paixão pelo futebol feminino, e até porque eu torço pelo Duque de Caxias, sou flamenguista, mas tenho Sim. como coração o Duque de Caxias, porque é a minha cidade. É o time que eu tenho mais contato até, cara. Se você me perguntar, Uhum. se prefere pro Maracanã, ou ir pro Marrentão, ou ir sair de casa, pegar 3 ônibus e ir para São Gonçalo, adoro, cara. A Série B eu acho sensacional. E o futebol feminino é algo também que eu sou apaixonado, cara. Principalmente torço pelo Duque de Caxias. É claro que aqui no Rio de Janeiro o Flamengo é milhões de vezes na frente de todo mundo. Mas o interessante desses últimos 2 anos para cá foi esse investimento que a CBF tem feito no futebol feminino, né? Com as competições, com a televisão, mostrando os diversos talentos que a gente tem aqui. Eu queria saber de você se te surpreendeu quando você começou a fazer as transmissões de feminino, a qualidade das meninas, enfim, de futebol, se te surpreendeu, Felipe. Nisso, me surpreendeu a qualidade dos técnicos que a gente tem aqui trabalhando no feminino. Técnicos e técnicas. Gente que ou veio do futebol masculino e se encontrou no futebol feminino como mais um mercado, ou gente que a vida inteira começou no futebol feminino e que até tem a aspiração de um dia ir para o masculino. O próprio Arthur Elias, técnico do Corinthians, já falou sobre isso, ou até de treinar fora do Brasil. Né? A Emily Lima, hoje ela é treinadora da seleção equatoriana. E o treinador da seleção masculina equatoriana é o Jordi Cruyff, quer dizer, é um negócio sério. E aí você conversa com a Emily, ela te fala que os dirigentes da Federação Equatoriana dispensam a ela o mesmo tempo que dispensam a ele. Então você vê que o negócio está sendo bem feito, o negócio está certo lá. E ela carregou uma comissão também toda aqui do Brasil, levou o preparador físico dela, levou a Camila Aveiro, que é uma menina também de análise de desempenho, que é boa pra caramba. Então a gente está começando a exportar os nossos técnicos do feminino. Então eu senti sim uma surpresa boa na questão das comissões técnicas do feminino. As atletas, eu acho que a gente hoje ainda tem um degrau grande físico. Tá? Eu acho que falta lastro, porque elas começam a jogar mais tarde, e faltam também campeonatos que cubram o ano inteiro, para ninguém ficar muito tempo sem jogar, ou tenha que retornar ao futsal, ir para o fut7, ou ter que jogar meia temporada aqui, meia temporada fora. E acho que é para aí que a gente está caminhando. E aí a gente consegue não manter as meninas aqui, porque as melhores vão acabar saindo. Porque a gente falava de exceção, o Corinthians é um time que excepcionalmente tem todo mundo em CLT. Né? O resto é bolsa, contrato temporário, Parceria, não todo o resto. Né? Igual o Isso, mas ainda é algo muito comum no feminino. E eu vi também em alguns lugares que você acaba se apaixonando pelo projeto. O Kinderman, que empresta a camisa, tem uma parceria com o Avaí, ele é o time principal de Caçador, que é uma cidade pequena do meio oeste de Santa Catarina, que tem o Caçadorense, que é o time masculino, que está na segunda ou na terceira divisão catarinense, não me lembro agora, e quem manda na cidade é o feminino. Quando bate o horário, quem tem que ir lá na federação pedir para trocar o horário é o masculino, porque o feminino vai jogar. E eles lotam lá o Caldeirão, o estádio municipal de Caçador, e você paga para ver o jogo feminino. Hoje em dia, o Flamengo é de graça, era na Gávea, agora os últimos jogos antes da paralisação estavam sendo no Giolite, o São Paulo é no CT, o Corinthians é na Fazendinha, não lembro se é pago ou quanto é, ou se é alguma coisa simbólica, mas o Kinderman é pago. E é aquela torcida séria. É a torcida que xinga, a torcida que grita, a torcida que xinga o juiz, a torcida que pega no pé do técnico. Sabe? É complicado, sabe? Torcida boa. Sabe? É um negócio assim que eu olhei e falei, cara, futebol feminino é assim. Sabe? Tem que ser assim, igualzinho o masculino na questão da torcida, da paixão.
e o que precisa é ter o lugar certo para desenvolver. E ali eu já senti que vai ser uma evolução grande. Até no próprio Amazonas, né, cara? Que tem lá o O Iranduba, Iranduba. né? O 3B. Cara, no rádio, a maior audiência que eu tive foi Flamengo e Iranduba, no jogo que a Flá TV ia transmitir, não sei por que não transmitiu. Eu olhei para o lado e falei, graças a Deus, obrigado, senhor. E é interessante, que, cara, por isso que eu adoro rádio, principalmente no norte do Brasil. A gente estava fazendo a transmissão, cara. Aí eu só recebi, a gente disponibilizou o WhatsApp, as rádios do Amazonas nos retransmitindo. Eu olhei assim e falei, cara, eu nunca tive tanta gente me ouvindo, cara. E a audiência lá em cima e essas rádios também falando como determinadas regiões do Brasil o futebol feminino tem tomado conta, né? E eu torço muito, cara, para que isso tome o Brasil. Eu acho que dá para equilibrar, né? O cara que torce pro Flamengo, ele tem que torcer também pro Flamengo feminino, pro Flamengo basquete, né? Não pode se ter essa divisão, né, Felipe? A gente tem aqui no Brasil, acho que muito mais torcedor de clube do que geralmente o cara que gosta de ver futebol. E também não estou fazendo nenhum juízo de valor, não. Eu acho que o cara pode gostar e se está passando algum jogo bom que não seja do time dele, ele vai fazer outra coisa. Mas para você ter esse sentimento coletivo de poder investir ainda mais no esporte, a impressão que eu tenho é que a gente não gosta tanto de futebol, a gente gosta do nosso time. Falando assim do cidadão médio que curte o futebol. Mas eu tenho time, como todo mundo tem, e não escondo, só não faço disso algo que me aproxime muito, porque não adianta eu bater no peito e dizer que eu sou isento nisso. Adianta quem está do lado de lá sentir isso. Porque se quem está do lado de lá sentir que eu não sou isento, não adianta eu ficar batendo no peito. Mas eu acho que falta a gente realmente gostar de ver tudo, mesmo que não seja o nosso time. Sentir paixão em ver aquilo. Ver o futebol, ver o vôlei, ver o basquete, o tênis, a Fórmula 1, que a gente já teve também, ver o esporte como um todo. O esporte interativo mostrou o handball feminino, sabe? E a gente pegou uma época que o handball foi campeão mundial. Foi uma loucura, sabe? E aí vai muito também de decisão de federação, sabe? Você pode ter os seus jogos todos num lugar, ou você pode botar um jogo só no terceiro canal da outra emissora e ganhar um pouco mais, mas vai esconder o seu produto, sabe? Então, nessa hora de pesar, às vezes o consumidor ele acaba não se dando muito bem. Cara, esse do handball, duas pessoas me fizeram chorar, cara, com transmissão. Uma delas foi o André Henning, com aquela transmissão do handball, e o outro foi o João Guilherme, na Libertadores, cara. É muito emblemático você lembrar isso aí, cara, porque foram duas transmissões, né, que tocaram a minha vida, cara. E eu queria falar uma outra coisa contigo, Felipe, que você também é um cara que acompanha a Champions, da rapaziada mais jovem, né? E eu queria saber de você, cara, o que você percebe acompanhando a Champions, e você também faz base aqui do Brasil. É uma diferença muito grande, né? Taticamente. Não sei se na questão do talento, mas taticamente ainda é um absurdo, né? Então, taticamente, a gente vê coletivos mais bem desenhados na Europa, porque ali eles são os compradores. Então, eles podem ter o desenho tático deles. Aqui, você vê o desenho tático de técnicos, que na base são... Perdão. Na base, eu acho que a gente tem técnicos cada vez melhores. A história de, o ex-jogador é quem ensina a chutar. Ensina se tiver didática. Aí vai ser um baita técnico, como é o Zidane. Mas se souber jogar e não souber ensinar, não ajuda muito. Acho que a gente precisa da junção. Mas eu acho que você tem uma diferença tática coletiva grande, porque lá o clube ele pode ter o DNA. Porque ele sabe que ele vai contar com aquele jogador 3, 4, 5, 6, 7 anos. A não ser que chegue uma proposta muito boa. Então você vê na base a Juventus jogando igual o time de cima. Time forte, time coletivo, sabe? Poucos italianos na base da Juventus. Você vê a base do Barcelona,
tudo anão gênio, né? Tudo pequenininho, mas quando você vê, a bola não está mais ali. Você vê a base do Chelsea, um monte de touro, sabe? Porque o Chelsea, desde sempre, teve uma torcida que entendia quando o time ganhava no preparo físico, na intensidade. Você vê a base de um Borussia Dortmund, nossa, requintadíssima, muita tática. Você vê que tem uma molecada muito inteligente ali, um quociente de inteligência de bola muito grande. Aqui você vê ilhas. O Paulistão Sub-20 é um campeonato melhor que muito campeonato adulto. Mas você vê que depende do técnico. Você tem um time que joga muito bem, tem um padrão de jogo, tem 1 ou 2 módulos táticos ali favoritos, aí o técnico vai embora, no ano seguinte você vê o time tá jogando de uma maneira completamente diferente. Você vai ter bons valores, vai ter talentos, mas você não vai ter essa identidade tática porque é sistêmico. O futebol brasileiro não deixa que isso aconteça. O técnico sabe que tem que sair na primeira boa investida que fizeram em cima dele, porque hoje ele está muito bem, perdeu 3, ele caiu. O jogador brasileiro, muitas vezes, arrimo de família, muitas vezes desde cedo preocupado em botar a grana em casa, sabe que a carreira é curta e pode ficar mais curta ainda se levar uma porrada no joelho, no tornozelo, então também vai embora quando chega um contrato melhor. Então aqui o sistema que a gente tem acho que não deixa amadurecer a parte tática, mas bom jogador a gente tem e bom técnico a gente tem, Nilson. Pô, sensacional. E Felipe, tem algum campeonato que você ainda não cobriu, mas tem vontade de cobrir? Porque você ataca todos os campeonatos, né? Já fez o quê? Indiano, mas o quê, Felipe? Só pra que você lembra de cabeça, assim, cara. Os campeonatos continentais, eu já fiz Libertadores e Sul-Americana aqui na América do Sul. Não fiz a Conca Champions, que é a Libertadores da América Central e do Norte, mas fiz a CONCACAF. Na Europa, fiz as 3, fiz a Champions, a Europa League e a Youth League. Não fiz a Champions Asiática, fiz o indiano já, né? Foi engraçadíssimo fazer o indiano, muito bacana. Sim, porque era bem envelopado. Você sabia o que estava acontecendo. Aqui no Brasil, você passa em frente ao Maracanã e você não sabe de quem é o jogo, se é carioca, se é brasileiro. A gente não tem a cultura do match day. A gente não tem a cultura de envelopar o estádio aqui no Brasil. A gente não tem a cultura de fazer alguma coisa na parte de fora do estádio para a família, sabe? Às vezes você vai para o estádio, você tem um filho, uma filha, um genro, uma nora, metade quer ver o jogo, metade não quer, sabe? Então não tem aquela cultura de ter algo para se fazer durante o jogo. Mas fiz o Campeonato Argentino, muito bom, né? Fiz a Copa Africana de Nações, fiz o Mundial Sub-20, Sub-17. Cara... Série B? Eu não fiz o russo. Eu não fiz o russo. O Campeonato Russo eu tenho vontade de fazer. Tem times bons, é uma coisa muito segmentada, muito parecida aqui com o Brasil. O Skar Khabarovsk, ele caiu de divisão, mas o Khabarovsk era de uma cidade que é depois de Pequim, é lá na costa do Japão. E você tem o Kaliningrado, que também caiu. Aliás, estão os dois na segunda divisão. Ou seja, Kaliningrado é um enclave da Rússia, que está depois da Polônia, está na parte central da Europa, e você tem time lá no fuso do Japão. Então, tem muita história para contar. Né? Você tem times ali embaixo, ali naquele sul, ali perto da Geórgia, times ali de Rostov, de Sochi, o Anji Makashkala, que teve aí um tempo atrás, com dinheiro, botou um monte de gente lá e depois acabou. Então, você tem times de cantões muito diferentes na Rússia. A Rússia, o campeonato russo está aí, é um que eu teria vontade de fazer. Pô, sensacional. Felipe, a gente está indo já para os nossos últimos 5 minutos. Né? Até comecei um pouco antes, porque eu tenho um compromisso depois. Eu falei, não, vou começar 5 minutos antes para ficar tranquilo. Eu queria saber de você, cara,
Qual o conselho que você dá para essa rapaziada que está começando agora, né? O pessoal que está saindo da faculdade, ou então está no ensino médio, que eu acho que é até mais importante. Quem está na faculdade tem noção do que vai fazer. Mas o pessoal que está no ensino médio e pretende entrar nessa área, se tem um conselho ou algo assim que você diria para essa rapaziada? Cara, goste de futebol, e não só do seu clube. Estude. Se você sentiu que tem um nicho em algum outro esporte, você se identificou, vá. Hoje em dia, eu acho que quanto mais polivalente você for, melhor. Eu sou um exemplo de que correu atrás dá, porque eu não sou jornalista. Hoje até sou, tem até registro. Não sou boleiro, eu sou um cara que fiz direito, fiz história, não completei e joguei vôlei. Até por isso comentei vôlei também, foi muito bacana, mas a gente vai precisar de mais uma hora para falar de vôlei. É verdade. Mas estude, goste de futebol, leia livros. Hoje em dia você tem no Twitter um mar de informação, as grandes revistas e sites europeus estão no Twitter. Para quem não domina a língua estrangeira, hoje você tem Google Tradutor, você tem tudo aí que com 95% que está escrito ali fica direitinho no Google Tradutor. Eu acho que hoje a gente tem até informação demais. Tem muita informação e às vezes a gente não tem tempo nem de transformar aquilo em conhecimento. Então é isso. Tenha muito cuidado com a língua portuguesa. Eu acho que hoje a gente tem uma falsa impressão de que, nossa, a língua está maltratada, isso e aquilo. Na verdade, a gente tem uma explosão digital com muito mais gente escrevendo. E aquela história de não, porque lá atrás escreviam melhor. Eu acho que lá atrás tinha menos gente que escrevia. Hoje parece que a gente está caminhando um pouquinho para trás, mas até pouco tempo a gente tinha um cuidado muito grande com a universalização da educação. E é óbvio, quando você universaliza, você acaba dando espaço para quem não tinha lastro em casa, e aí vai ter uma dificuldade maior. Mas acho que para se comunicar, óbvio que o conteúdo vem em primeiro lugar, Nilson, mas você precisa saber comunicar, você precisa expor, você precisa explicar, e tem que ser didático. Então, se você puder ter um cuidado também com a língua portuguesa, melhor ainda. Se você quiser ser um comunicador daquilo, né, porque o jornalista nem sempre ele precisa comunicar, ele pode produzir, ele pode escrever. Aí você tem que ter algumas coisas que, primeiro, só vem com o tempo, só vem com a experiência, só vem com a rodagem, mas se você tem medo, tem que resolver o medo. Se você tem insegurança, um pouquinho de segurança é bom, porque quem não tem insegurança é porque acha que sabe tudo, e esse é o que menos sabe. Se você tem timidez, também corre atrás para resolver isso. Mas eu acho que não tem muita mágica, não. É correr atrás, estar sempre disposto a fazer tudo, nada é pequeno, tem sempre alguém vendo, sabe? Hoje eu estou no DAZN por causa do futebol feminino. Eu não estou no DAZN por causa da Champions. Eu estou no DAZN porque o DAZN precisava de alguém para comentar a Libertadores feminino, sabe? Então não existe porta pequena, sabe? Vai lá, abre a porta, trata todo mundo bem, porque tem alguém vendo. Trata tudo com respeito, trata o esporte com respeito, estuda bastante, porque uma hora vem. Isso aí eu não duvido disso, não. Uma hora vem, Nilson. Poxa, olha, Felipe Rolim, cara, faltam 28 segundos, quero te agradecer de coração. Que papo. Eu que agradeço. Cara, muito obrigado mesmo. E é isso, meu amigo. Muito obrigado aí. Olha, te acompanho, sou fã e agora sou muito mais fã ainda. E um beijo pro Bruno Formiga, né? Tá aí também. Opa! Aqui. Formigão. Valeu demais, Felipe. O nosso tempo vai acabar. Aquele abraço, meu camarada. Valeu. Tem como é que